Eu sou Sônia Augusta Miranda, estamos iniciando mais um bate-papo. Não esqueça de acionar o sininho e se inscrever em nosso canal. Hoje comigo na bancada, Fátima Simões. Obrigada, Fátima. Oi, gente. Agradecer pela participação que a Sônia me convidou e vamos saber o que a Helena tem para nos ensinar. E o nosso bate-papo, como a Fatinha já falou, é com a nutricionista Helena Zago. Obrigada, Helena, por você ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje trocando, né, experiências aqui com a gente, aqui nos ensinando, né, na verdade, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje porque é um assunto que tem que ser falado, né? Tem que cada dia mais a gente ir pegando esse assunto, transparecendo tanto em rede quanto em site, em podcast, que é uma experiência para mim nova. Então está sendo muito bom estar aqui hoje. Então vamos lá. Os maus hábitos alimentares, qual as consequências em termos de doença que pode trazer na vida das pessoas? Nossa, são muitas, né? A gente não tem dimensão como o se alimentar mal, né, tem uma proporção grande na nossa saúde. Diabetes, hipertensão, que é a pressão alta, inúmeros cânceres, já tem vários artigos demonstrando associação com esse estilo de vida associado a câncer, desordem metabólica, síndrome do intestino irritável, então assim, o intestino doente também, problemas renais, a gente não pode esquecer, e principalmente cardiovasculares, né? Quanto mais gordura, mais sobrecarga também dessas artérias, desse coração. Então, na verdade, esse mau hábito, essa má alimentação, gera uma desordem completa do nosso corpo. E aí vai depender de cada um. A parte da genética, o que está sobrecarregando mais, porque a gente tem traço genético, a gente vem descendente já de outros predisposição de algumas doenças, e com a alimentação é o suficiente aí para dar esse gatilho, né? Hoje a gente tem uma população completamente obesa, que desenvolve muito, por exemplo, câncer e diabetes. Então, a gente também tem que já se atentando a isso. O que seria esse mau hábito alimentar? Faltou a palavra. Mas a gente fala assim, nossa, mas é tão básico falar sobre isso, mas a gente precisa, porque é uma coisa que às vezes a pessoa faz e não tem dimensão que aquilo está causando. O excesso de bebida alcoólica, frituras, o açúcar em si, eu acho que é o principal fator aí que contribui para essas inúmeras doenças. Os refrigerantes industrializados, então a gente tem ingerido muita química, a gente tem ingerido muito agrotóxico, então às vezes a gente está na frente de alimentos que a gente não imagina o potencial que ele tem para causar esse mal. Então, assim, a indústria tem batido bem forte, apresentando sempre novos alimentos, e quanto mais industrializado, pior para a gente. Mas o que eu vejo é que hoje em dia é muito grande o número de pessoas com maus hábitos alimentares. Muito. E sem noção nenhuma, nem de fazer um esforço para melhorar. É a minha preocupação, que tá banalizando, né? É tranquilo. É assim mesmo, a rotina tá corrida, eu preciso comprar já pronto. Só que aí vai passando os anos, você tá se condicionando a continuar tendo essa má alimentação, essa ingestão de industrializados sem limites, né? E os alimentos são o combustível do corpo. São. Isso aí, inegável. Você é o que você come. A gente por muito tempo falou isso, desde a época da faculdade, eu tinha um professor meu que falava isso. Gente, a alimentação é o remédio, é a cura. E as pessoas não tinham dimensão. Hoje tá voltando esse raciocínio de que, poxa, não vai adiantar eu tomar esse remédio, não vai adiantar eu tratar essa doença se essa alimentação continuar falha, né? Então, a gente tá percebendo a movimentação global de que tem todos os mecanismos para cura, para remédio, mas o basiquinho não está sendo feito. Sim. Que é a alimentação, atividade física, né? Esse estilo de vida mais limpo que a gente está se perdendo. Quando a gente não se alimenta bem, tem também a questão da insônia, da dor de cabeça. É muito próprio, né? Muito. Eu vivo falando, temos alguns pontos chaves para esse corpo funcionar. A alimentação, ela modula o intestino, todo o corpo, né? Mas em específico,
com o que você está falando, o sono e o intestino. Sem essa regulação correta, a gente não dorme bem, tem episódio de insônia, e aí desencadeia uma cascata metabólica, uma desordem noturna, que vai refletir no amanhã. Então, você passa a não dormir bem pelo reflexo dessa alimentação do dia e dorme mal, que reflete na alimentação do seu próximo dia. Fica um ciclo interminável de que a má alimentação causa essa insônia, esse distúrbio do sono, essa piora do sono, que aí essa piora do sono reflete também nas escolhas da manhã, porque a gente tem os hormônios que regulam a saciedade, por exemplo, que eles precisam ser modulados à noite. Então, se a gente não tem essa saúde noturna, que é muito importante, que também está se perdendo com o excesso de trabalho, o excesso de ansiedade, esse turbilhão do mundo atual, a gente tem um reflexo de aumento da ansiedade na parte diurna, aumento da fome, dessa compulsão alimentar diurna, que às vezes a pessoa não sabe de onde está vindo, mas está vindo dessa noite, dessa insônia, dessa noite mal dormida, que também pode ser desencadeada pela má alimentação. Alimentos muito energéticos, açucarados, tudo isso vai piorando esse sono. Mudar esses hábitos ruins é muito difícil, né? Depende da perspectiva da pessoa. Eu acho possível, eu acho difícil, é uma palavra muito pesada. Mas em nível de perspectiva, de que dá para fazer e que pode ser mais fácil que a pessoa que já tem esse difícil impregnado, eu acho que é mais fácil do que se fala e que se faz. Por quê? O basiquinho não está sendo feito. O arroz com feijão ali não está sendo feito. Hoje o carboidrato virou um vilão, mas não necessariamente a gente precisa restringir tudo da pessoa. Então, quando eu falo assim, você pode emagrecer comendo de tudo, é porque tem estratégias para que isso aconteça. Mas não é tudo fritura. São todos os alimentos saudáveis que vão te agregar durante o dia. O açúcar é um vilão, né? Eu concordo que ele seja um vilão. Eu acho que é muito difícil, porque quem gosta de um doce... Eu acho que é o ponto aí eu mais acho difícil. Que entra o difícil. Eu acho que mudar hábitos não é tão difícil. Mas esses vícios, aí eu concordo de ser difícil. Porque o açúcar, ele é um alimento altamente viciante. Por quê? Porque ele consegue dar essa satisfação, esse prazer imediato para o corpo, a sensação de bem-estar, esse açúcar ele consegue. Então, assim, a pessoa fica dependente. Então, por isso a gente também, aproveitar essa fala aqui, se atentar aos pais com as crianças, estimular menos, porque na fase adulta, para essa criança não depender tanto de doce. A gente está vendo hoje os adultos muito dependentes. E aí você pega quando foi na sua infância, a dependência de doce enorme, né? Livre demanda. Então isso a gente tem que começar também a parar para pensar, que começa de pequenininho. Né, para não ficar um adulto ainda mais difícil de depois ter essa mudança. A questão da mastigação, né, também, né? A Fatinha, por exemplo, ela pega um prato, ela fica 1 hora com o prato. Parabéns. Eu, com 5 minutos, eu já devorei o prato. Então, assim, tá tendo o próprio estilo. Ela magrinha ou gordinha. Então, isso também, a questão da mastigação, ela influencia muito, né? Sem dúvida. A questão da mastigação, ela está associada com a nossa saciedade. Se você não mastiga, tem essa alimentação bem rápida, o que acontece? O seu cérebro não entende que deu, que já encheu. Então, assim, o seu estímulo, porque nós somos ligados, uma máquina perfeita. Quando a pessoa mastiga bem, o que pode acontecer? Ela vai ter esse sinal perfeito de que tá tudo certo, já deu, estou saciada. Quando essa alimentação só joga para dentro e toma o líquido para empurrar, é muito normal a pessoa que come rápido tomar líquido durante a refeição, para ter essa sensação de empurrar esse alimento. Quando essa mastigação é dessa forma, desordenada, não tem o clique ali mental, psíquico de que, opa, já aconteceu a saciedade.
Acontece uma falha, né, nessa saciedade. E aí você vai jogando para dentro. Então a mastigação realmente é importante. É um dos pilares quando a gente começa a reeducação alimentar. A gente pergunta, come rápido, como é que você se considera na mesa, toma líquido durante a refeição, porque exatamente faz sim diferença. Eu uso uma tática com os meus pacientes, mão para o alto. Viu que começou, o que acontece? A gente chega correndo do trabalho, então a gente já chega afobado junto para a refeição. Quando a gente não se dá por si, já foi. Então o que eu falo? Opa, mão para o alto. Tira o talher da mesa, respira, centraliza. Para você entender que você estava correndo, que você parou para comer, e você precisa parar para comer. Então, com certeza, isso é uma das coisas que no processo de emagrecimento é muito tratado e muito falado. E que faz muita diferença também. Eu acho que é um dos problemas dos tempos modernos, muito, né? Que o pessoal vive na correria. Sim. Além da mastigação, uma outra forma correta de se alimentar? Eu acho que tem essa questão do horário, mas é um pouco também banalizado de ter que comer de 3 em 3 horas, mas nem sempre é de 3 em 3 horas. O que é bom para você não vai ser para mim. As nossas rotinas são diferentes. Às vezes a Fatinha consegue comer de 3 em 3 horas e eu não consigo comer de 3 em 3 horas porque, dependendo do fluxo de consultório, eu não tenho uma pausa. Então, eu acho que ter rotina, independente de ser de 3 em 3 ou de 4 em 4, ter essa rotina estabelecida, programada, é uma estratégia infalível. Porque quando você já chega em casa com fome, você não vai pensar em preparar algo saudável, que requer uma atenção sua. Você vai pegar o que tem. Então, a programação, a preparação dessa refeição, eu acho crucial para que a gente consiga ter esse avanço em nível clínico de saúde e também de perda de peso. Sem dúvidas, a atividade física, ela entra aí com 50%, ajudando a gente a ter esse estímulo maior de uma vida saudável e também o objetivo de perda de peso. A questão da hidratação, a gente peca muito na água, né? Quem não tem hábito de tomar água, é difícil introduzir essa água. Então, a gente tem várias maneiras que a gente vai estimular essa água desse paciente, porque ele precisa de água. A nossa célula precisa de água. E muitas das vezes, não é fome, é sede. E o mecanismo de indução é o mesmo. Então, antes de comer, toma água, que às vezes é sede, não é fome. Eu falo muito isso para o meu paciente, para as pessoas que estão começando agora, para fazer esse teste. Porque muitas das vezes é sede. E está aqui na nossa frente a água. Hoje também tem os injetáveis, né? Que hoje se popularizou de tal forma. Esses injetáveis são indicados? Agora virou uma polêmica, né? Agora, assim, os remédios, né? Eles têm... tá em alta, né? Tá muito, banalizou demais, se perdeu o foco da reeducação alimentar para o imediatismo. As pessoas querem para amanhã, tem um casamento final do mês, tem uma festa final do mês, tem que ficar magra no final do mês. Não que não seja uma possibilidade, mas não é o mecanismo correto de se alcançar esse emagrecimento saudável. Porque esse tipo, né, de injetável, esses medicamentos, eles são feitos para tratar um tipo de doença. Por exemplo, o diabetes. Ele é feito para tratar uma pessoa que tem uma condição de uma produção falha de insulina. Então, você que não tem uma condição falha de insulina, se você tomar, você vai ter efeito colateral. Esse efeito colateral coloca o seu corpo em estresse, te causa alguns danos, né? Vômito, diarreia, a rejeição pela comida, a pessoa fica tão enjoada, mal-estar, dor de cabeça, a recusa mesmo pela comida, e com isso, né, com os efeitos colaterais, você vai perder peso. Porque você comia o dia todo, hoje você faz uma refeição porque você tem repulso, enjoo da refeição, da comida. Então, olha só, não é um mecanismo saudável. Quando a gente pega uma pessoa que, para emagrecer, ela vai ter que passar mal dias, semanas, né?
como é que tá esse metabolismo dela hoje, como que esse metabolismo vai ficar depois de tomar uma bomba de remédio. Então, a gente tem que ter um pouco mais de consciência para ver que caso específico que deve ser aplicado. Mas pode acontecer dela até desenvolver essa doença? Sim. A gente teve agora, a Sociedade Brasileira de Diabetes trouxe essa questão, principalmente as insulinas, elas são usadas para quem tem, são portadores de diabetes. A pessoa que não tem, ela vai estar gerando um dano metabólico que no futuro, só que as pessoas não estão preocupadas com o futuro, sabe, Fati? Elas estão preocupadas com agora. Daqui 5 anos a gente resolve. Só que daqui 5 anos você ficar numa condição de diabetes é uma doença crônica. Você vai viver com ela pro resto depois da sua vida. E se a gente tem hoje uma estimativa de vida de 80 anos e a gente está numa média de 40 anos, você tem mais 40 para viver com uma doença, dependente de remédio. Aí essa conta vai chegar. Então, assim, você gera um estresse para o seu corpo grande, na minha opinião, né, momentâneo, e que vai refletir, assim como os maus hábitos alimentares. A pessoa não vai desenvolver câncer por mau hábito de 2, 3 anos. Vai ser por mais tempo, né? Aí você fala sobre a questão do diabético, né? Que vem dos maus hábitos alimentares, claro. O que seria essa diabetes? O que é a diabetes? Diabetes é uma doença crônica. Ela tem 2 tipos. O tipo 1, que ela normalmente ela inicia na primeira infância, que ela é genética, a pessoa já nasce com essa alteração, com essa mutação nas células pancreáticas. E a tipo 2, que é do que a gente está falando, que ela desenvolve mais tardiamente, porque precisa de um tempo de exposição de maus hábitos alimentares, sedentarismo. A diabetes adquirida. Adquirida é a tipo 2, que é a que a gente acha que pode falar um pouco mais aqui, que está em mais de 40% da nossa população, é tipo 2. Ela vem sendo uma doença que predispõe, por exemplo, à insuficiência da insulina. Então, tem muitos diabetes tipo 2 que essa glicose, ela altera muito, sobe muito, e, obviamente, a glicose alta causa danos muito graves ao corpo. O principal dano hoje é o renal, porque um sangue completo de açúcares, né? Essa filtração ela fica limitada, vai gerando danos parciais até a pessoa desenvolver a doença renal. Então, olha para você ver, da diabetes, ela está associada a doenças renais também, né? E aí, quando um diabetes não controlado, a gente tem problemas de visão, pessoas perdem a visão, vai gerando outros problemas metabólicos também. Mas a medicação por diabético, ela já não protege? Protege. Ela funciona bem, mas tem muitos casos de que não toma certo ou o mau hábito continua, a má alimentação continua tanto que nem a medicação consegue controlar. Infelizmente, a gente tem hoje pessoas que têm a glicose alta, tomam remédio e tá na luta para controlar. E aí você fala, não é a falta do remédio, não é a ineficácia desse remédio, é essa alimentação que não está sendo ajustada. Ela continua achando que ela pode comer tudo porque agora está tomando remédio, só que não, precisa fazer uma restrição, precisa calcular essa alimentação. Controlar esse carboidrato. O diabético ele precisa de controle de carboidrato. O carboidrato ele vira açúcar dentro do nosso corpo. Então, não é uma coisa incomum de se ver. A pessoa toma remédio e tem a glicose alta. Pelo contrário, está se perdendo esse cuidado que a Fatinha falou no início e que está se depositando tudo na conta do remédio. O remédio vai resolver. Mas se essa alimentação não for ajustada, não vai. Nem o remédio. E aí, se eu coloco mais remédio, esse rim também não dá conta. Então, vai virando uma bola de neve, porque a glicose não abaixa, o médico aumenta o remédio, o rim daqui a pouco começa a falhar. Mais uma vez, essa alimentação precisa ser bem detalhada, bem calculada, porque nem com remédio normalmente segura. Porque, na verdade, não é o açúcar só, né? Às vezes, coisas que você come, né? Que as pessoas que viram.
Por exemplo, aquele amendoinzinho japonês. Amendoinzinho. Esse não. Esse tá sem a casquinha. O encapadinho colorido, ele tem 4 colheres de açúcar em 3 bolinhas. Aí você fala, mas é salgado. Mas tem açúcar. Então, não é só o doce. A gente hoje tem produtos salgados que contêm alto teor de açúcar. Então, assim, a nossa população, ela precisa muito urgente começar a ler rótulo, aprender a ler esse rótulo, ler o rótulo por trás, não pela capa. Pela capa é o que você quer ver, mas por trás é o que realmente tem. Então, se atentar a isso para que não aconteça esse tipo dessas escolhas. Você tá achando que você tá comendo uma coisa saudável, tá se livrando do açúcar, e às vezes não. O excesso do açúcar faz mal. E a falta do açúcar? A falta do açúcar, nem sempre a gente consegue essa falta completa, porque a gente tem nas frutas a frutose, né, o açúcar próprio da fruta, por exemplo, que não faz mal. Queria muito falar isso aqui, porque tem profissionais que falam que fruta não pode, que tem o açúcar que prejudica. Não, a fruta não te prejudica. Você pode consumir a fruta, mas eu vou comer 5 bananas, 5 mangas. Todo excesso faz mal, até a fruta. Mas a fruta é um alimento completo. Por que o açúcar da fruta não faz mal? Porque junto desse açúcar da fruta tem os minerais e tem a fibra. A gente precisa dessa alimentação rica em fibra. Então, assim, eu acho que é muito difícil a gente se ausentar 100% desse açúcar. Porque nos alimentos naturais, por exemplo, a gente consegue uma quantidade mínima, que seria o nosso basal necessário, né? Se a gente comesse só saudável, né? O arroz, feijão, salada, frutas, os produtos derivados de leite, já seria o suficiente para nós, né? O carboidrato na medida certa já estaria ótimo. Então, eu não consigo imaginar uma alimentação 100% açúcar, porque nos produtos naturais tem, mas que são benéficos até mesmo para se manter esse controle. A gente precisa de energia. O que acontece é que está vindo demais, está vindo o externo demais, né? Os alimentos estão sendo criados e recriados anualmente. A gente está se perdendo nesse natural. Então, assim, mas tem a possibilidade, por exemplo, do diabetes, no diabético, desenvolver hipoglicemia, que aí, às vezes, quando ele não come, toma o remédio, e aí essa glicose cai de uma vez. É tão letal quanto a hiperglicemia, mas muito mais comum em casos de diabetes descontrolado isso acontecer, que a glicose fica oscilando, juntamente com o remédio. Qual o sinal que o meu metabolismo dá para que eu saiba que tem algo errado? Nossa, são tantos. Queda de cabelo, insônia, o intestino que não funciona. Eu acho que o intestino, a gente tinha que ter um podcast só de falar de intestino aqui, porque muitas respostas estão no intestino, tá? Então, assim, o seu intestino te dá sinais todos os dias. Se tá ressecado, tá te faltando água, esse metabolismo tá precisando de ajuda. Se tem uma diarreia, tem uma disfunção, tem alguma coisa desequilibrada. A cor, né? Tudo isso vai te sinalizando. Por exemplo, um amarelado tem gordura demais. Se eu tenho gordura demais, eu estou sobrecarregando meu metabolismo. As unhas fracas, irritabilidade, a dificuldade de perda de peso é um desbalanço. É o meu caso. Os hormônios alterados. Tudo isso vai, a pele começa a ressecar, as mucosas também. E as pessoas não se atentam para Não, o negócio tá gritando, né? Assim, tá lá assim, pelo amor de Deus, me salva. E as pessoas estão passando batido. Por quê? A correria, tudo é uma desculpa em cima da outra. Então, assim, isso a gente vai ter que começar a se atentar mais, sabe? Às vezes a pessoa tá com a menstruação atrasada, ou o fluxo aumentado demais, cólica demais, inflamação. A menstruação com aquela borra de café, sabe? Com aquela aparência escura, os coágulos, é sinal de inflamação. E se seu corpo está te dando esse sinal de inflamação, é porque metabolicamente ele está assim no limite dele. Então,
olha quanta coisa. Mas não só para mulher, para homens também. A urina excessiva, irritabilidade, insônia, o ronco à noite, noturno. Então, assim, olha quanta coisa que a gente vai ficar aqui, quantas horas for necessário falando de sinais que estão sendo ignorados, né? Que a gente começa agora a falar assim, meu Deus do céu. Você falou que a hereditariedade, né? Sim. Ela existe no caso da diabetes. Já é um alerta para que eu faça exame num tempo mais curto? Eu, Helena, acredito que sim. Eu acho que assim como quem tem já histórico de câncer de mama, a gente tem uma rotina mais acentuada de exames e tudo, para o diabetes também, né? Fazer os exames de rotina, não fazer só a glicose de jejum, fazer hemoglobina glicada, peptídeo C, que normalmente às vezes não pede, você só faz a de jejum e tá tudo certo. É melhor fazer de 6 em 6 meses, né? Tipo, 2 vezes no ano é o suficiente para acompanhar. E com certeza, se existe já um excesso de peso, já começar a tratar, porque isso é um fator de risco para o aparecimento. Então, assim, a gente já começa a se atentar pelos fatores de risco e também pela hereditariedade. Quando já tem essa genética e o fator de risco junto, aí que a gente precisa correr mesmo, para evitar esse aparecimento. E para a pessoa que já tem a diabetes, o estresse, a depressão, piora esse quadro ou com a medicação? Piora muito, Fatinha, muito. Tenho pacientes que seguem as orientações, fazem atividade física, mas o emocional não está equilibrado. Aí essa glicose vai e sobe. Então, com certeza, esse fator emocional, esse estresse associado, piora essa glicemia. E isso tem que ser conversado, porque a gente está vivenciando uma pandemia aí também de saúde mental, né? Então, assim, o aparecimento pode vir desencadeado também por estresse. Estresse pós-traumático, o estresse diário, uma depressão, né? Doenças associadas psíquicas. Então, tem que ser visto sim também. Existe diferença numa mulher diabética e homem diabético? Qual tipo de diferença? Metabólica? Metabólica. Eu acho que o homem, ele consegue virar um pouco a chave mais metabólica, mas quando eles têm a mesma condição de doença, na minha concepção, eles equiparam, assim, eles ficam bem similares, porque os riscos começam a ficar iguais. E tem um outro fator. Normalmente, os homens negligenciam mais. Então, a adesão no tratamento, a adesão de levar aquela dieta séria, a adesão de ir fazer uma caminhada é menor no homem. Então, nesse quesito, a mulher ela consegue entender e se dedicar um pouco mais. Às vezes, o que eu percebo, aderir a esse tratamento mais do que o homem. Porque o homem só vai buscar quando a coisa, infelizmente, já está muito ruim, quando o médico já colocou medo nele, aí ele procura. Porque a mulher não, ela já se atenta no exame de rotina. Lógico que tem que melhorar muito ainda, mas comparada ao homem, eu acho que esses cuidados de prevenção, a mulher sai na frente positivamente. Metabolicamente, se não tivesse a doença, o homem ele consegue ter uma resposta metabólica um pouco melhor, mas no momento que eles têm a mesma doença, a condição é igual. Aí vai depender do que eles vão fazer, né? Se vai virar essa chave, meu Deus do céu, eu vou cuidar agora, ou se vai continuar negligenciando, que aí piora mais ainda. Você consegue reverter a diabetes em qualquer idade ou tem uma idade que já não consegue mais? Diabetes, ela é crônica, então, assim, é muito difícil falar em reversão por si só, né, 100%. Eu consigo te dizer e fazer um controle perfeito dela, dá, e muito. Da gente evitar até de tomar um remédio, de tomar uma insulina, de fazer esse controle de que ela vai se manter um pouquinho alta, mas não vai gerar um dano para que essa pessoa fique dependente de inúmeros remédios. Agora, o pré-diabetes é
reversível, porque ainda não virou a doença. A diabetes, ela é crônica. Isso que as pessoas têm que entender. E nesse congresso que a gente participou agora, recente, da Sociedade Brasileira de Diabetes, eles trazem que câncer, exceto de pele, né, que tem o maior percentual aí hoje no Brasil, ele, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, a diabetes, ela tem uma sobrevida menor do que um câncer. E as pessoas não entenderam isso ainda. Porque quando a gente fala de câncer, todo mundo assusta. Tem medo. É quando a gente fala de diabetes, deixa para depois. Sim. Depois a gente vê, toma um remedinho. Verdade. Só que os estudos mostram que diabetes tem matado mais que o câncer. Tem gerado uma condição de vida pior do que uma pessoa em tratamento de câncer. Isso é muito chocante, porque as pessoas precisam ter essa informação, porque não tem esse medo para diabetes. E é uma doença que destrói drasticamente, tá? Então, é muito bom a gente estar aqui falando disso hoje. Nossa, estou feliz, realizada de falar isso aqui hoje. Porque a gente que... Assim, eu que acredito numa nutrição que transforma vidas, que vem ali do básico, de fazer essa mudança do básico, que precisa ser resgatado, ter esse papo aberto assim é muito gratificante. Porque isso aqui vai alcançar pessoas que às vezes têm diabetes. Ou que tem anos, tem meses que não faz um exame, sabe? Então, isso é muito bom. O problema é que as pessoas são seduzidas pela alimentação, né? Que faz mal. Que a indústria também tem muitas opções. Brigar com a indústria é muito desafiador, porque a gente não tem essa força, né? A gente não tem a força, a disciplina, não né? Tem até o querer mesmo. E ela vem seduzir, ela vem com produtos novos. E não tem problema a gente comer, gente. O problema é esse. Não é 880. A gente tem vida social, a gente tem nossos prazeres. A alimentação, ela tá desde quando a gente entende por gente. A gente respirou, foi colocado no peito. É uma doença que chega de forma muito silenciosa, né? Muito silenciosa. Ela é extremamente silenciosa. E talvez o prognóstico dela seja tão ruim porque já se pega tarde. Às vezes já tem um dano renal, já tá perdendo a visão. Aí foi fazer exame de vista, achando que era alguma coisa de vista. Na verdade, já era uma diabetes já descontrolada por anos. Tem problemas até com cicatrização, né? Sim. A vascularização de um diabético é muito ruim. As extremidades, elas ficam extremamente sensíveis. Tanto é que a gente tem hoje muito pé diabético, que se fala, né? Que é um dos maiores números de amputação que a gente tem também por essa causa. É essa falta dessa vascularização. Até nisso o diabetes, ele tem potencial de danificar. Olha pra você ver, a gente danifica uma rede inteira. Circulação, rim, pâncreas, coração, visão, vai comendo devagarzinho, vai destruindo pelas beiradas, quando vê, já não tarde demais, mas já lesionou muita coisa que poderia ser prevenida. O único exame que aponta é exatamente o exame feito para glicose ou tem um outro exame que já sinaliza? A gente faz a glicose em jejum, faz a medição... Esses sanguíneos, né? A insulina, peptídeo C e hemoglobina glicada. Normalmente, esses são os exames mais comuns. Mas, claro, gente, se atentar aos sinais e sintomas, né? Por exemplo, uma pessoa que já vem com diabetes e não sabe, não fez o exame, ela sente muita sede, urina muito. Aí, a urina, às vezes, no vaso, como tem... a eliminação de açúcar mesmo, de proteína mesmo na urina, da formiguinha mesmo em volta do vaso, às vezes cai um xixizinho fora, aí enche de formiguinha, mal-estar, dor de cabeça, isso tudo são sinais já dessa glicose alterada. Tá? Então, assim, além dos sinais e sintomas,
esse exame de sangue, ele é crucial para a gente fechar o diagnóstico. As pessoas que têm a doença autoimune, né, que é o vitiligo, o lúpus e a artrite reumatoide, essas pessoas, elas são mais propícias a ter diabetes? Eu não posso te dizer com essa certeza se elas têm maior predisposição. Eu acho que elas têm as mesmas condições que uma pessoa que não tenha, tá? Lógico que uma doença autoimune, ela sensibiliza mais esse corpo, sensibiliza esse metabolismo. Então, elas são mais sensíveis a, por exemplo, ter um excesso, uma alimentação ainda mais carregada, talvez realmente esse dano seja maior para essas pessoas. Porque a gente está falando de um corpo completamente sensibilizado já para uma doença que se autodestrói. Então, cientificamente eu não posso falar assim, sim, mas pela teoria do mecanismo de sensibilidade, eu ainda acredito que não que tenha maior predisposição, mas são mais sensíveis a qualquer tipo de dano, né? Não só diabetes em si. A gente está falando de um corpo muito fragilizado, né? Mas que dá para tratar um lúpus tratado, por exemplo, vida normal, tá? Então, tem muitas doenças autoimunes que a gente consegue fazer esse controle mais certinho, que a pessoa tenha vida normal. A pessoa está medicada, ela pode comer de tudo? É o que a gente estava conversando, que as pessoas têm essa ilusão de que estou tomando remédio, vou comer de tudo, mas não vai resolver. Se comer de tudo sem orientação do nutricionista, essa glicose vai continuar descontrolada, mesmo tomando a medicação. E aí vai ter que aumentar a medicação e vai começar a sobrecarregar os rins. O diabético, ele pode ser a pessoa gorda e pode ser também o magrinho, né? Pode ter os dois fatores, porque nem todo magro é saudável, tá? A gente tem muito esse preconceito do gordo ser o gordo sem saúde, né? A pessoa com esse sobrepeso, mas tem muitos magrinhos, esse biotipo, né, que a gente está falando, que se alimentam muito mal e que tem uma saúde péssima, os exames todos alterados, e que precisa de muito mais intervenção do que um excesso de peso. Que às vezes não é só excesso de peso pela má alimentação. Tem outros fatores por trás desse excesso de peso. Então, tudo isso a gente precisa também ter essa sensibilidade e não fazer esse julgamento. A nossa população, a nossa sociedade, ela é muito preconceituosa, infelizmente, né? Que esse gordo é gordo porque come, nem sempre. Às vezes ele está em sofrimento de algum outro problema que ele precisa ser também tratado, ser visto, ser acolhido. E que esse magrinho, que não chama atenção, também pode estar com os exames todos alterados, precisando de intervenção muito mais. Então, tem casos que sim, já vi muitos casos que sim. De alimentação péssima, a pessoa tá magrinha, porque a genética dela tá colaborando com ela. Mas até que ponto vai colaborar? Né? Então, a gente também tem que ter também essa conversa com a pessoa. Olha, hoje tá bonitinha, tá magrinha, mas não dá para continuar sem saúde, né? Medicação, alimentação, exercício faz parte também da vida do diabético? Com certeza, a diabetes precisa se exercitar, tanto em qualquer fase, né? Ah, mas é idoso. Vamos para hidro, vamos para o Pilates. Hoje mesmo tive uma paciente, falei, vamos para hidro, vamos. Inclusive, quando uma pessoa é diabética faz uso da insulina e vai para academia, até deve ficar mais... Ajuda eu músculo, acho que... Sabe? Na definição ou não? Não, eu não tenho essa percepção da insulina ajudar nesse ganho muscular. Eu acho que ela se mantém saudável e por isso vai criando esse músculo, sabe? A gente não pode depositar tudo nessa insulina, vai não. Acontecer igual... A gente não pode depositar isso na insulina. Se ela tá alimentando bem, tá tomando remédio que controla certinho, tá fazendo atividade física, a resposta é perfeita. Assim como eu, assim como você, assim como para fazer, a gente vai ter uma resposta boa. Alimentação. Existe receitas
que se pode fazer para pessoas que é diabético e que as outras pessoas também podem comer, que às vezes acontece muito, é dentro de uma casa, tem uma pessoa com um problema, né, com uma patologia qualquer, e de repente o outro faz uma coisa lá que o cheiro, aí você não resiste, aí você vai lá naquela coisa que tá totalmente, não é saudável, né? Comer o que não é saudável. Tem muitas formas da gente agregar novas preparações, né, que a gente fala para esse público, até para incluir a casa, para não acontecer isso, né? Mesma coisa da pessoa pedir, por exemplo, uma pizza e o diabético ficar assistindo, né? Tem que entrar também nesse consenso social. Eu acho que é um papel do nutricionista considerar isso também. E aí tem receitas, a nutricionista pode passar várias receitas. Eu acho que é um papel nosso também adequar essas receitas mais elaboradas, mais apetitosas, deixar também um dia livre, incluir um dia, uma alimentação, às vezes que seja uma prioridade, uma pizza saída com a família, com os filhos, até para essa pessoa não perder tanta graça de tudo. Eu acho que tem esse lado emocional e social junto, mas tem muita receita que dá para adaptar para uma casa toda poder comer a mesma coisa. Eu acredito que sim. Existem os produtos Diet, Light, qual desses que é mais indicado para um paciente diabético ou existe produtos próprios para diabéticos? Aí, mais uma vez, né, a indústria vem assim, né, avassaladora. E a gente tem que ter cuidado, nem sempre esse light vai ser o vulgo light de leve e nem sempre esse diet vai ser sem açúcar, né? Às vezes um produto desse tipo, ele pode causar um dano maior porque tem um nível de adoçante muito grande. Que às vezes compensa comprar o produto normal com gordura açúcar. Também? Gordura também. Normalmente tem um maior teor de gordura junto. Então, a questão de ler o rótulo. Isso aí. A gente teve uma mudança de rótulo agora, que eu acho que vai começar a ajudar um pouco. Não saiu ainda. A indústria está tendo um tempo que eles deixaram para se organizar para essa mudança de rótulo, para ajudar os leigos. Porque ninguém é obrigado, teoricamente, a ter uma formação para ler rótulo. E tem que ter tempo. Você vai ao supermercado e tem que ter um tempo que ninguém está tendo. Você vai ficar lendo. Então, o que essa nova rotulagem traz? Na frente, o produto açúcar, no caso carboidrato, gorduras, na capa. Alto teor de açúcar, tem que estar escrito, por exemplo. Já facilita, porque você já, né? Porque o que acontece hoje? Tá escrito lá, 0 açúcar. Aí você vira o rótulo, tá escrito atrás, açúcar, ingrediente, açúcar. E tem nomes de açúcar camuflados, né? Tem. Muitos. Fatia muitos. A maioria das pessoas não tem noção que aquilo é açúcar. Xarope de não sei o quê. Glucose de não sei o quê. Amido não sei o que lá de onde. Tem uma listagem enorme. Tem sim. E aí que tá. É pra exatamente uma pessoa leiga olhar o rótulo e falar, não tem açúcar. Açúcar disfarçado, né? Mas se você parar pra pensar, tá lá, glucose. Glucose é açúcar. A pessoa leiga vai saber que glucose é açúcar? Não vai, né? Então, olha como a indústria, ao mesmo tempo, ela se protege em dizer que tá ali o que tem no produto, mas não pensa que você vai ser um futuro diabético, não. Tá nem cogitando, não faz parte, né, dessa preocupação que ela quer, porque, infelizmente, ela quer vender e tá tudo certo. Então, essa abordagem nova de rotulagem, que, se Deus quiser, vai sair em breve, é só um tempo deles se reprogramarem, já vai ajudar, porque tá na capa, né? E é onde a gente vê mais. Na correria, é onde a gente vai... Opa, esse não, tem muito. Aí vai estar na cara. Pelo menos, eu acho que vai dar uma reduzida. Pouco, mas vai, assim. Vai, pelo menos, tá ali, né? Ajuda. Eu acho que vai ajudar. Eu quero ver quando sair se realmente vai estar de uma forma como a nossa sociedade, nosso conselho está batendo pé há anos para essas rotulagens vir mais acessíveis. Quando você pega os ingredientes, tá micro, aquelas letrinhas para você não ver, né? E é nos ingredientes que estão realmente o que tem.
tá? Não adianta vocês lerem aquela tabelinha, gordura, ninguém sabe disso, ninguém precisa saber. Agora, o ingrediente é feito pra gente ler. Só que tá lá uma letrinha micro, na dobra do produto, que você não vai ter esse tempo no mercado, tá? Então, assim, tô esperançosa para ver essa nova rotulagem. Tem aumentado os números de pessoas que têm diabetes? Tem, e bastante. A expectativa agora é de aumento de mais de 40%. Se eu não me engano, eu vi esse número recente, é 130 milhões que a gente tem hoje no país. Não sei certinho, mas é muita gente. E fora que você falou uma coisa muito importante, que a diabetes é silenciosa. Tem muitos diabéticos sem diagnóstico, sem saber que já está com a doença. Que é o que preocupa a gente. Porque os que já estão rastreados, a gente vai chegar até ele de algum momento. Isso que a gente está fazendo mesmo é uma maneira. Agora, os que não estão. O que está com ela ali só nos sinais e sintomas, né? E anos ali com a pessoa e a pessoa não tá percebendo esses sinais, né? Então, tem muitos sem diagnóstico, que é o que me preocupa muito, por ela ser silenciosa. A energia das pessoas que têm qualquer tipo de alteração no metabolismo, ela dá uma diminuída, né? Na grande maioria. Sim. Existe alguma fórmula para melhorar essa energia das pessoas? Eu acho que automaticamente, quando a gente trata essa má alimentação, faz uma reeducação, reformula essa alimentação, a pessoa passa a ter nutrientes que ela não tinha, isso já dá um upzinho. Mas tem produtos naturais que a gente pode conjugar com uma alimentação saudável, junto com a prática de atividade física, para ajudar a dar essa energia maior. Por exemplo, a gente vê muito essa queixa de falta de energia na pré-menopausa, na menopausa, que aí a gente entra com alguns alimentos naturais, compostos antioxidantes, uma alimentação mais antioxidante possível para dar esse up. Tem como? E não precisa ser tomando remédio. A gente tem muito que trabalhar com esse alimento. Pode falar, Fatinha. Não, estilo de vida é tudo. Eu falo, às vezes a pessoa mudou 30 dias, começou o planejamento, já sentiu uma melhora, perdeu um pouquinho de peso, mas a melhora clínica, ela fala, por que eu não fiz isso antes? Estou dormindo melhor. Se você dorme melhor, você tem mais energia. Se você vai ao banheiro diariamente certinho, você vai ter mais energia, você está desinflamando, você está botando seu corpo para andar, para movimentar. Então, eu acho que tem, sim, bioativos naturais que ajudam, mas nada se compara a botar esse corpo equilibrado, sabe? Porque aí acontece tudo mesmo, tudo começa a funcionar bem. É um tratamento com preço considerável ou não? Qualquer um tem acesso ao tratamento para diabético? Eu acredito que hoje ele é acessível. Você fala do diabetes ou do tratamento nutricional? Não, eu estou falando do diabético. Do diabetes. Medicação. Medicação, hoje a gente tem, pelo SUS, alguns remédios disponibilizados e tem também nutricionista em posto de saúde. Então, assim, ele consegue ter esse acesso de controle medicamentoso e acesso a nutricionista pelo SUS. E também, vamos botar em nível de plano de saúde, ter acesso a nutricionista também. Que aí ele pode pegar a medicação gratuita, né? E também fazer esse acompanhamento nutricional, que é importante. O acompanhamento nutricional, ele é caro porque às vezes você vai fazer um regime, aí sai das coisas que você compra do dia a dia e às vezes a sua compra fica mais cara, né? Para o diabético também funciona assim? Deveria, né? Isso vai muito de profissional para profissional. Então, o papel do nutricionista não é só passar uma alimentação perfeita. Na minha opinião, é também conhecer que condição que ele pode de exercer essa alimentação, de fazer essa alimentação. Se eu, nutricionista, não preocupo com isso, eu não vou ter sucesso com esse paciente. Eu tenho hoje pacientes de todo o público que você imaginar. De zona rural, de poder aquisitivo médio, alto, baixo. Eu preciso
trabalhar com o mesmo foco para os 4, só que em condições diferentes. E é meu dever ter esse desafio de, se a pessoa só tem farinha, banana, arroz e feijão, eu vou ter que dar um jeito com aquilo ali. Esse é o nosso papel. É isso que me faz diferente de qualquer outro profissional. E aí, se a nutricionista não faz isso, aí realmente não vai ter jeito, tá? Então, tem que achar uma pessoa que se preocupe com isso. Eu acredito muito que é o nosso papel, o nosso dever considerar a parte socioeconômica da pessoa. Exatamente para ter adesão, porque senão não vai ter adesão. Então, se eu vejo que a minha pessoa, paciente, cliente, tem condição de ter uma alimentação mais enriquecida, nossa, vambora. Se não, vai trabalhar com o que tem. Eu consigo a cura da diabetes? Eu sou diabética, eu consigo me curar da diabetes ou eu consigo controlar a diabetes? Controlar. E com esse controle, te digo que é uma cura, porque você tem essa condição de vida, né? Um estilo de vida melhor. Você tem uma longevidade maior. Quando ela é descontrolada, não. Mas a cura, doença crônica, não tem cura. Mas o controle, na minha opinião, ele é uma cura para esse tipo de doença. A pessoa vive bem. Vive bem. Se ela e interioriza esse estilo de vida, porque é pro resto da vida. Eu prefiro mudar meu estilo de vida, ser saudável, do que ter que tomar inúmeros remédios, ir para o hospital, ficar dependente de outras pessoas. Ou ter problemas futuros. Quais os problemas que pode acontecer de ter uma pessoa que é diabético e não se cuida da forma que deveria? A cegueira, a doença renal, que aí leva ao extremo, que a pessoa pode ter que dialisar, infarto, problemas cardiovasculares graves, problema vascular, né, que a Fatinha lembrou dessa questão de cicatrização, então amputações, esse excesso de peso, né, esse descontrole, porque se a glicose se a diabetes e a glicose, né, tá descontrolada, ela tá comendo descontroladamente, né? Então, essa parte mental, a gente precisa considerar também, essa piora emocional dessa pessoa. Então, tudo isso, assim, generaliza, né? A gente falou muito de como ela é avassaladora, ela vem quietinha, mas ela vai em todos os órgãos, infelizmente, ela consegue afetar. Ela é traiçoeira. Traiçoeira demais. Chega caladinha. Caladinha. Age caladinha. Vai destruindo devagarzinho. Ainda bem que tem controle, né? Porque tem se controle. Não tivesse, ainda bem que existe vocês para salvar muita gente, né? Controlar, com certeza. E assim, é muito sério que a gente está conversando. Precisa desse controle, precisa dessa nutricionista ativa nessa vida dessa pessoa, não só para os doentes, né, para os diagnosticados, mas para qualquer pessoa, em qualquer condição. Nutricionista, já foi época de falar que era artigo de luxo, né? Eu vou nutricionista, só pessoas riquíssimas procurar. Não, precisa, qualquer pessoa precisa. Para organizar a alimentação do seu filho, da sua rotina, criar rotina alimentar, para sua alimentação, para o seu treino, para o seu trabalho, para tudo. Eu vou sempre levantar essa bandeira. Você atende infantil também ou adulto? Infantil em casos mais específicos. Tem alguns casos com diabetes, tem alguns casos com autismo, com seletividade, com síndrome de Down. Então, em condições mais específicas, eu atendo. Obesidade também. Mas mais alterações de exame, tá? Que eu pego mais. E adulto, toda faixa etária, inclusive gestantes com diabetes, que é o que a gente tem visto agora, diabetes gestacional, que já vem encaminhado do médico, ou que tem certa gravidade, certo risco gestacional. Mas o gestacional, a diabetes gestacional, ela vem por causa da gestação ou já vinha lá atrás e a pessoa não se alertou? As duas maneiras. Às vezes ela já engravida com excesso de peso, uma má alimentação,
E aí esse evento da gestação modifica os hormônios, modifica toda a estrutura, né? E aí aparece a gestação, a diabetes gestacional. Então, pode ser das duas maneiras. E põe em risco a gestação. O diabetes gestacional põe em risco a gestação. O bebê e a mãe. Tá? Automaticamente a criança já nasceria diabético ou não? Não, a criança ela vai ter um rastreio, mas não. É só nesse período mesmo. E depois essa mãe tem que fazer esse controle, controlar peso, controlar essa alimentação, né? Porque se chegou a esse extremo, é porque já estava ruim, tá? Mas assim, é muito gratificante a gente atender casos, no meu caso, que tem um foco em tratar doenças, né? Tenho pacientes de perda de peso também, de inúmeros perfis, mas em específico, essa busca pela saúde é o meu foco, né? É transformar esse metabolismo, né? Que eu acho que é o meu público, que é o que a gente tá vendo, né? Essa desordem metabólica generalizada. Nem sempre já vai vir com uma doença, mas já tá caminhando para ela, né? Então, a gente já... Opa, sai desse caminho, vem para cá. As pessoas, às vezes, fazem regime, se tratam durante a semana e tem o dia do lixo, né? Literalmente. Aí perde a semana inteira, porque eu nunca vi um dia do lixo tão esbaldante assim, sabe? Tão exagerado. Eu falo, meu Deus, o dia do lixo tá demais também, né? Porque viralizou esse dia do lixo. Aí come, parece que vai morrer no outro dia, né? Parece que é a última refeição da vida da pessoa. Eu acho que assim não é tão legal. Porque te põe no extremo. A semana é nada, final de semana é tudo. Por que não pode ser tudo um pouquinho? Né? Equilibrado. Você não precisa sofrer. Se tá sofrendo, tem alguma coisa errada. Se tá restringindo, tá em alguma coisa errada. Porque dá para ser tudo equilibrado. É porque não é só um momento, né? A alimentação saudável é pra vida. É, porque assim, não é uma coisa cronológica, vou começar agora e terminar tal dia, tal hora. Se for assim, tá errado. Não vai dar certo. Até o psicológico, a pessoa fica pensando o tempo todo, não, eu vou fazer isso um mês, eu vou ter isso o dia ruim. do lixo, eu vou... Não, é a vida, é o cotidiano, né? Você tá colhendo, pra você sempre. Tá plantando agora para colher daqui a pouco uma velhice plena. Eu acho que qualquer pessoa que a gente conversar, nossa, tem medo, né, de depender das outras pessoas, ficar acamado, ficar hospitalizado. A gente tá falando de um futuro próximo. Nós não estamos falando de uma coisa que vai ser impossível da gente vivenciar. Nós estamos falando daqui 40 anos. É pouca coisa, se você parar para pensar. E que dá para mudar sem sofrimento hoje. Igual eu falo assim, não embarque em dietas da internet. Cuidado. Você pode desenvolver carências nutricionais graves nessa moda que tá. Tira tudo, coloca tudo. Dia do lixo, aí vai os extremos, o corpo não aguenta isso. É porque as pessoas, quando procuram um profissional, geralmente eles querem tudo de imediato, né? E, infelizmente, a gente tende a ser amanhã, assim, né? Eu falei assim, oh meu Deus. E você deve ter pacientes que começam o primeiro bem, segundo, aí no terceiro, não, tô demorando o resultado. Sim. Isso assim, por isso que a gente tem que ser muito parceiro desse paciente, acolher, explicar que engordou em 3 anos e quer perder em 3 meses. Você demorou 3 anos para chegar no jeito que você tá. Que corpo é esse? Não é uma magia, né? E tem mais coisa, você danificou muita coisa. Não vai ser assim. Quem dera se fosse. Mas a gente não é uma máquina, a gente tem muito mecanismo, tem muita estrutura que tá por trás de tudo. Então, infelizmente, não vai ser rápido. Só que precisa acontecer. Ao mesmo tempo que não estou te desanimando falando que é um processo que vai ter um tempo de duração, ele precisa começar. Aí sim, pra ontem. A única urgência é que você inicie. Sim. Mas a urgência de acabar, não. Isso aí tem que começar pra vida, né? A tirar. Acabar, é isso aí, pra vida.
Isso aí. Olha, eu estou muito satisfeita com o nosso bate-papo. Eu também. Sei que tem várias áreas, né, que a gente poderia entrar, mas foi interessante a gente focar no diabetes, porque a gente sabe dessa demanda que tem aumentado dia a dia. E a preocupação da gente é que as pessoas tenham uma vida melhor, porque é muito difícil quando você tem alguém dentro de casa com alguma limitação. Não é fácil, né? Você vê a pessoa sofrendo por conta de alimento, doente, né, com as consequências que o diabético traz na vida das pessoas. Não é fácil para uma família também, não só para o paciente, né? Sim. Não só para a pessoa em si. Inclui todo mundo, né? A gente, quando pega um paciente, tem que ter essa sensibilidade de pensar que tem gente por trás dessa pessoa também. Quero te agradecer demais, você está aqui hoje com a gente. Nós vamos te procurar outras vezes para falar mais sobre outros assuntos, porque eu sou parte muito interessada nesse assunto, tá? E estamos aí, tá? A hora que você precisar também. Eu queria agradecer, foi muito bom. Foi super dinâmico, como deve ser. Falar sobre isso é coisa séria, precisa ser dita em ambiente sério, né? Que não é coisa de internet, né? Que tá essa desordem de informação. Então, ter essa oportunidade, para mim, eu queria te agradecer muito, porque eu estou muito feliz de estar aqui e eu sou uma apaixonada pela nutrição. Então, conte comigo para falar mais vezes sobre o tema, de outras doenças. A gente pode trabalhar muita coisa precisa ser dita para essa população. E foi falar de uma forma muito informativa. Sim. Clara. Precisa, né? Porque a gente é fonte de conhecimento. Verdade. Fatinha, obrigada. Fatinha é minha amiga. O convite. Fatinha é minha amiga de décadas. Olha só, Fatinha. Não fale quantas. Não fale entregar. Não. Valeu, Fatinha. Obrigada. Hein? Eu que agradeço o convite. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de acionar o sininho.